Boa noite a todos, os alunos. Aqui é o professor Valdemar Martins e nós iremos trazer para vocês e aprendermos aqui, nessa noite sobre o conteúdo da disciplina de História para o nosso terceiro ano do ensino médio. E o tema da nossa aula é a Constituição de 1988 e os direitos sociais que ela trouxe, consigo. Inicialmente, nós queremos deixar aqui para os nossos alunos, os objetivos da nossa aula, para que nós possamos ir contextualizando, possamos trazer, essa reflexão a cada um, dos alunos sobre esse tema tão importante, para toda a nossa sociedade. É um tema que reflete, sobre a vida de todos nós, porque a Constituição é uma lei que está em vigor, até os nossos dias atuais, e ela é importante para toda a nossa sociedade. Então, inicialmente, nós iremos aqui compreender a importância histórica e política da Constituição de 1988 para a consolidação da democracia no Brasil e os avanços nos direitos sociais garantidos por ela. Iremos também contextualizar o período de transição da ditadura militar à democracia e identificar os principais direitos sociais previstos na Constituição Cidadã. Relacionar os direitos sociais da Constituição com os desafios atuais da cidadania no Brasil. Iremos também trazer aqui, estimular o pensamento crítico sobre a efetividade desses direitos no cotidiano dos cidadãos. O conteúdo aqui do nosso tema é a transição democrática no Brasil, de 1985 a 1988. A Assembleia Constituinte e os movimentos sociais. A Constituição de 1988. A estrutura e os princípios fundamentais. Os direitos sociais, tais como saúde, educação, moradia, trabalho, previdência social e assistência social. A importância da Constituição para a cidadania e os desafios para a efetivação dos direitos no século XXI. Os recursos que iremos usar aqui são os slides com imagens e trechos da Constituição, vídeos, como o vídeo da Constituição de 1988, Canal Brasil Escola, TV Senado, quadro, pincel, dentre outros materiais, para que nós possamos ter a compreensão, para que possamos entender aqui e ter a base, de todo esse material que é tão rico, tão importante, para a vida de cada um de nós. Inicialmente, nós queremos aqui deixar uma pergunta para os nossos alunos, e essa indagação ela nos traz a seguinte informação. Você sabe quais são os direitos sociais garantidos pela Constituição? Então vamos aqui fazer uma breve linha do tempo, entre a ditadura militar, a abertura política, as diretas já e a Constituição de 88. E apresentar o conceito de Constituição Cidadã, cunhada por Ulisses Guimarães. Foi um grande líder que esteve ali à frente, desse processo da Constituinte. Então, para que nós possamos entender o que foi a nossa Constituição de 1988, é necessário nós voltarmos um pouco, na história. Então, em 1964, houve em nosso país uma questão muito séria, muito importante, que foi um golpe militar, onde os militares tomaram o poder e passaram a governar o nosso país. E esse governo, ele durou de 1964 até 1985, que foi o último presidente dessa ditadura militar. Então, durante todo esse período, nós tivemos, esse momento aqui, que é exatamente a ditadura militar em nosso país. Então, é importante nós entendermos tudo isso aqui, porque foi um momento onde os direitos e as garantias eles não estavam sendo resguardados. Por isso que depois nós estamos lá, e vemos que
no texto da Constituição de 1988, houve ali uma grande preocupação com relação a esses direitos. Então, por isso que nós vamos ver, né? Nada na história acontece por acaso, mas tudo, né? Tudo tem um fim. Por que que aconteceu determinada coisa? Então, nós sempre vemos, né? Houve ali uma preocupação. Então, durante esse período, né, da ditadura militar, esses direitos eles foram flexibilizados. Mas aí a Constituição de 1988, ela traz, né, na sua descrição ali a garantia dos direitos, por exemplo, com os direitos sociais, né, a garantia da lei. Então, houve ali toda essa preocupação, né, com cada cidadão. Então, por isso que nós temos ali, né, essa preocupação. Então, isso veio, né, da história, de um período, né, muito difícil, que foi esse período da ditadura militar, onde muitas pessoas foram subjugadas, né, foram condenadas sem mesmo um julgamento, sem um processo, como a lei fala, né, que todos precisam de passar por um processo, né, temos aquilo que é chamado, né, nas ciências jurídicas como o devido processo legal, mas essas coisas não existiam, né? Estavam ali, mas, né, às vezes até em alguma descrição e tudo, mas não era aplicado na sociedade. Então a Constituição, como ela é uma lei maior, né, ela é o topo das leis, então ela veio para garantir que esses direitos fossem, né, assegurados a cada cidadão. Então houve ali, né, no final dessa ditadura militar, um período de abertura política. Então, as próprias pessoas, né, que compunham a ditadura militar, eles viram que já não tinha mais jeito de segurar, né? Que a população ela seguia para aquele caminho e ela pedia, né, as diretas já, que foi um movimento, né, que trazia consigo essa preocupação, onde as pessoas queriam eleger o seu presidente, onde ela queria eleger as pessoas, né, que iriam ali representar a elas. Então, houve ali esse movimento culminou com a Constituição de 88. Então, houve todo esse processar da história para que, então, em 1988, a Constituição fosse promulgada ali pelo governo José Sarney, que era o presidente da época. Então é importante nós entendermos aqui, né, e entendemos também que essa Constituição, como nós dissemos aqui aos alunos, ela é conhecida como a Constituição Cidadã. Por que cidadã? Porque ela garante o direito dos cidadãos. Ela garante um direito que não estava sendo observado. É importante nós termos aqui esse entendimento, né? Temos aqui essa reflexão, cada um de nós. Então, a Constituição de 1988, ela trouxe consigo, né, direitos e garantias que não estavam sendo aplicados na sociedade. Então, por isso, dessa preocupação de estar tudo ali descrito e tudo ser aplicado na vida da sociedade. Depois nós vemos aqui também, né, que é importante nós entendermos aqui e explicar para os nossos alunos os contextos histórico e social que levaram à Constituição de 87, a Constituinte, né, de 87. Por que Constituinte de 87? Porque antes da promulgação da Constituição, separou-se ali um grupo de pessoas, né, para formar uma Assembleia Nacional Constituinte, que é chamado o nome, né? E essa Assembleia, ela foi constituída em 1987 para então elaborar a Constituição que ficou pronta, né? E no dia 5 de outubro de 1988, essa Constituição foi promulgada. Então houve ali, né, vários movimentos para que ela viesse a ser promulgada. É importante nós aqui também destacarmos o papel dos movimentos sociais na redação do texto constitucional. Então, os movimentos sociais estavam nas ruas, eles estavam pressionando, né, ali aos políticos, ao governo, para que todos esses direitos fossem observados e não se voltasse aquilo que havia tido anteriormente, que é o que nós explicamos aqui para os nossos alunos, que foi um período de uma ditadura militar que durou 21 anos. Então foi um período grande, né? Onde ali, né, o nosso país passou por esse momento. Então havia uma grande preocupação para que pudéssemos entrar, né, em uma democracia e que essa democracia fosse consolidada.
e não se voltasse ali atrás, né, antes como as coisas eram. Depois também é importante nós fazermos aqui uma reflexão. Esses direitos estão sendo plenamente garantidos hoje? O que a Constituição garante? Esses direitos estão sendo cumpridos hoje? Então, isso é importante nós termos esse entendimento, porque queremos deixar aqui para os alunos, não é só o direito de estar escrito na lei, ele estar ali no texto, né, na norma fria, né? Não, mas esse direito ele precisa ser aplicado na vida de cada um de nós. Então, quando a lei diz assim, todos são iguais perante a lei, né? Está tudo certo, está garantido ali na lei, mas nós precisamos de ir além. E o que é ir além? É pensar, é refletir. Nós estamos sendo iguais perante a lei? Então, precisamos garantir isso. Uma pessoa, por exemplo, que ela não tem como pagar um advogado para entrar com a ação, ela precisa do Estado. Ela precisa que o Estado auxilie ela. Ela precisa de um advogado para ter ali acesso ao seu direito. Esse é um exemplo que nós podemos ver. Um exemplo que é um exemplo positivo. Nós temos exemplos negativos. Tem coisas que estão descritas na Constituição, mas que ainda não foram colocadas na nossa sociedade. Ou que foram colocadas de uma maneira muito simples ainda, muito pequena. Como é o caso, né, da reforma agrária, assunto tão sensível, tão importante para a nossa sociedade. Ainda não foi totalmente implementado em nosso país. Ainda muito ainda tem a se fazer. A própria garantia, né, da igualdade, né, a própria garantia da igualdade entre as raças, entre as pessoas, né, entre os trabalhadores. Então, muito há ainda a se fazer. Então, nós precisamos estar atentos com esse pensamento crítico, cada um de nós. Também aqui podemos, né, trazer a informação aos nossos alunos, né, uma síntese coletiva. Qual é a importância da Constituição para a democracia? A nossa resposta aqui pode ser a seguinte: ela é de suma importância para a democracia. A Constituição, ela coroa a nossa democracia. Não tem democracia sem essa Constituição e nem Constituição sem a democracia. Então, elas estão internamente ligadas uma à outra de uma maneira muito importante. Então, temos também o entendimento aqui com os alunos de conectar o conteúdo com o cotidiano do estudante e os desafios da cidadania de hoje. Então, a nossa cidadania, ela está sempre em jogo. Nós não podemos voltar, não podemos retroceder a tempos antigos, mas nós temos que ir à frente a cada dia da igualdade, né, da parcialidade entre as pessoas e precisamos estar buscando esses direitos para cada um de nós, para que eles sejam aplicados, né, para que haja uma cidadania não no papel, mas para que haja uma cidadania entre cada um de nós. Ao final aqui também nós colocamos, né, as avaliações que podem ser feitas, participação em debate, capacidade de argumentação e análise crítica, qualidade de coerência e cartaz apresentado. Também colocamos aqui para os nossos alunos as referências bibliográficas, né, foram alguns materiais que nós utilizamos para a elaboração desse estudo, que é tão importante, tão precioso para cada um de nós. Uma Constituição de 1988, 5 de outubro de 1988, e ela está em vigor até os nossos dias atuais. 37 anos já se passaram. Muito se foi feito, e algumas coisas, né, e muito ainda tem-se a ser feito. Nós precisamos estar, cada um de nós, os nossos alunos, vigilantes a todas essas questões. Muito obrigado a todos, uma boa noite.